Tá começando mais um Giro Total Catarinenses aqui no canal da CBN Floripa no YouTube e também nas plataformas de áudio para você que gosta de curtir o Giro Total Catarinenses no formato podcast, se bem que lá no Spotify também tem esse conteúdo com imagens, porque a gente não tá fraco, não. Hoje com uma escalação modificada, que a gente tá quase um Brasil e Camarões aqui, mas com um elenco muito qualificado, e hoje tendo a moral de receber o homem das águas, Ricardo Vondorf. Tudo bem, Ricardo? Muito bem-vindo. Bem, prazer estar aqui nos Catarinenses falando com vocês. Muito bem-vindo aí, cara. Que legal que você tá com a gente. Obrigado. Aí, que você aceitou o nosso convite. É uma satisfação muito grande pra gente falar contigo agora no ar aqui, né? Esse é pra mostrar pro pai, pra mãe, né? Tem que... Oh, meu Deus. Esse é moral, esse é portfólio. Aqui eu sou reserva. Então, ok? Vamos lá. Outra novidade no elenco do Giro Total é a Camila Martins, minha parceira de lives. Quase pé quente, né? Agora Total, cancela né? a live pé quente, né? Muito legal estar aqui no Giro também, né? Além das lives pré-jogo. E vamos falar aí um pouquinho dessa Copa do Mundo, agora um pouco mais triste pra gente, né? Sim, cara, um pouco, aliás, muito mais Um pouco triste, não, né? Seu Muito mais. Seu Heitor Machado, como é que você tá, cara? E a ressaca já passou? Não, Tá ainda difícil, né? baqueado. Confesso que há muito tempo eu não ficava baqueado desse jeito por causa de um jogo de futebol. Camila, Ricardo, César, todos que nos acompanham, sempre um prazer participar. Ô, Heitor, uma curiosidade, você tá com quantos anos? 25. Você lembra do Brasil campeão? 2002 você Pouquinho. Lembro de acordar cedo, mas muito vagamente. Porque tem isso também, né, Ricardo? A gente falava em off aqui na resenha, a gente teve a oportunidade de ver alguns títulos da seleção brasileira. E a gurizada, cara, depois eu cheguei na redação sexta ali, tava todo mundo mal, assim, eu também, confesso que eu tive uma reconexão com a seleção brasileira ali, que eu tinha perdido um pouco e eu fiquei mais pra baixo do que eu achei que eu fosse ficar depois do resultado final, com os requintes de crueldade, do jeito que tudo aconteceu. Mas tem, pô, pega o Heitor, o Bruno e tal, a gurizada praticamente não viu o Brasil ser campeão ainda, né? Isso só mostra o quanto é difícil ser campeão mundial de futebol. É um esporte globalizado hoje, todo mundo joga futebol e a Europa sendo o centro desses talentos, essas pessoas voltam para os seus países, né? E de alguma forma sabem jogar o futebol mais moderno possível, né? Mais contemporâneo. Né? Exato. Então é um esporte que evoluiu muito e o nível técnico está muito alto. Eu também fiquei profundamente decepcionado porque eu via nessa seleção de 2022, nesse segundo ciclo do Tite, a seleção mais forte que a gente tinha desde 2006. Aquele time que acabou enganando a gente com todo aquele quadrado mágico, com o Ronaldinho, o Ronaldo, né? E eu esperava muito aquele time Kaká. Não, tinha um timão que na prática não aconteceu. E esse eu acho que a gente foi muito no detalhe, sabe? Foi muito cruel o que aconteceu com o Brasil. Então, apontando erros e erros, eu acho que o futebol tem essas surpresas. Num jogo que a gente dominou amplamente, eles chutaram uma bola gol e a bola que eles chutaram eles fizeram. E depois realmente me parece que faltou controle emocional, porque pênalti, a impressão que eu tenho é muito controle emocional. Você tem que se pacificar antes de chutar aquela bola, evitar a afobação e, enfim, o time que tem a cabeça mais num lugar leva a cobrança de pênalti. Afinal de contas, são todos jogadores profissionais, né? Bateu o pênalti, eles sabem. É verdade. O Heitor, tem vários fatores que a gente pode apontar, né? Acho que a gente tem que fazer uma análise dos fatos, mas também não dá para tirar o imponderável da coisa, né? Aquela bola que desvia no Marquinhos ali, enfim, a questão dos pênaltis também, o mental, como faz a diferença ali, como a gente já chega um tanto quanto derrotado numa sequência depois de tomar um gol, faltando 3, 4 minutos, enfim, são várias coisas que fazem com que a gente esteja tão nessa bad vibe. Às vezes a gente quer explicar tudo e no futebol muita coisa não se explica, cara. Sim. E assim, o que aconteceu naquela reta final ali não se explica tudo, desde o início da jogada, do passe, da decisão do Fred de ir, todos os outros irem, praticamente todos, a bola desviar, o único chute que ia a gol ser o gol da vitória, que aliás nem ia ao gol, né? Só entrou porque desviou no Marquinhos, então uma série de O aspectos. Alisson ia encaixar a bola, né? Ele tava na Sem bola. dúvida. Na mão dele. E foi bastante cruel, como o Ricardo disse, e o aspecto emocional ele é decisivo. Você tinha ali naquela reta final um Brasil
destroçado emocionalmente, e a Croácia decolando, porque ela conseguia o seu objetivo para o jogo, que era amarrar o jogo e tentar decidir nos pênaltis na reta final. Mas o que não deveria, né? Na prática, sim. Se eu, fazendo um balanço posterior a essa pequena tragédia nacional, porque afinal de contas eu chamo de pequena porque é futebol, tem coisa bem mais grave. Isso. É sempre essa ressalva, acho que precisa ser feita. A gente perdeu por falta de eficiência no ataque. Sim. A gente teve as chances. O goleiro foi muito bem. Livakovic, né? E melhor em campo, acho. Pois jogou pela muito. Croácia. Mas assim, o Paquetá teve a chance, o Neymar teve a chance, Júnior. o Júnior teve a chance. E nessa fase, quartas de final, mata-mata é eficiência. Você quando tem a chance tem que fazer. Eu acho que a gente perdeu o jogo ali, não naquele último lance. A gente podia chegar àquele último lance sem ter um último lance. Sim. A gente podia estar classificado nos 90, se a gente Próprio fizesse primeiro tempo, as chances né? que a gente teve, exato. Então, é isso. Aí entram todas aquelas variantes que o mestre Tostão diz que a gente tem ilusão do controle, né? Da vida, assim como no futebol. Você planeja tudo, mas um esporte complexo, jogado com todas as possibilidades de 11 contra 11, você tem fatores que você não domina, eles vão aparecer ao longo do jogo. Aconteceu isso, o Brasil não foi eficiente e eles foram eficientíssimos. 100% de aproveitamento. Totalmente. Eles envolveram o Brasil. Sim. Né? Eu tava comentando que nós não fizemos o nosso jogo, eles fizeram muito bem o jogo deles, nos envolveram. Eu fiquei refletindo, comparando, né? Tudo bem que sem entrar no mérito de seleções, Coreia do Sul e Croácia. Vamos comparar. Mas se o nosso ritmo tivesse sido no primeiro tempo contra a Croácia, pelo menos a metade do que foi da intensidade dos nossos jogadores. O primeiro tempo eu achei assim muito lento, muito moroso, em um espaço gigante no campo e eles com total liberdade para dar um pique na metade do campo e eu ficava olhando e falei, meu Deus, cadê a intensidade? Cadê a vontade para cima de fazer os caras correrem? Cadê? Eu senti muita falta disso. Depois, enfim, o segundo tempo já foi melhor, a prorrogação já foi melhor. Mas é isso, não dá para errar. Né? São jogos em que a gente não pode errar, a gente não pode contar com a sorte. E nesse caso a gente contou muito com a sorte, eu acho. A gente vai falar bastante de seleção brasileira ainda nesse programa. Aliás, nós vamos falar do futuro da seleção brasileira, porque a Copa nem acabou ainda, nem esfriou o defunto ainda. Nós já estamos cogitando um novo treinador e a gente vai falar sobre isso também. Mas antes tem o primeiro quadro do programa de hoje, que é o Troféu Metronorte. Roda a vinheta. Troféu Metronorte. Oferecimento Metronorte. Baixe o app e inicie uma negociação agora mesmo. Troféu Metronorte, Ricardo, é o seguinte, peguei de surpresa aqui que eu não te mandei o roteiro antes, mas tá na cota do convidado, o convidado tem o benefício da dúvida. É o troféu para trazer o grande destaque do evento até agora. Então você pode falar de um destaque individual de jogador, de seleção, ou de um evento fora de campo, enfim, vale tudo, tá, Camila, nesse sentido, para trazer um destaque da Copa. Até o presente momento a gente está gravando na segunda-feira, momento em que as semifinais foram definidas, então a gente está na véspera das semifinais da Copa do Catar. Para mim é Mbappé, não por ter feito só 5 gols, mas ele é o único jogador, e eu somo o Messi a isso, que é um gênio, é o maior jogador do século XXI, ele é o único jogador que me passa a impressão que eu tinha quando o Ronaldo Fenômeno jogava em alto nível, conseguia jogar em alto nível. É que há uma defesa inteira montada na frente daquele jogador e você vê a chance, a possibilidade daquele cara praticamente sozinho furar aquela defesa. Ninguém Como se para. fosse nada, assim. Como se fosse nada. A técnica, a força, a velocidade do Mbappé são fora de séries. Não há nada parecido. Eu acho que não existe nenhum jogador hoje no mundo no nível do Mbappé. Messi, eu tenho que levar em consideração a carreira do Messi. Eu estou falando a qualidade de jogador, no auge, aos 23 anos, e fazendo o que ele está fazendo na Copa, para mim ele é o jogador da Copa até agora. Claro que falta uma semifinal e uma final. Você vai dizer quem é o jogador da Copa no apitar o último. O Oliver Kahn já nos ensinou isso em 2002, que é um né? absurdo isso, escolher previamente o Ronaldo, né, fez o que fez, 2 gols com um frango, né, com uma falha do Oliver Kahn. Mbappé, então, pra mim. É verdade, né, cara? E a margem de crescimento desse cara, você vê que ele tem 23 anos, já foi o destaque jovem da última Copa, já ergueu um título. E a questão, Heitor, já passando pra ti a palavra
a capacidade que ele tem de não sentir o torneio, né? Porque tem jogadores e jogadores, né? A gente vê, por exemplo, o Rodrigo, né? Que é um cara que, bateu o primeiro pênalti ali e tal, e eu acho que tá longe disso, de querer crucificá-lo. Mas enfim, parece que tem uma diferença até na expressão do cara, de ver ele jogando uma Champions League, que é um torneio de altíssimo nível, talvez com um nível técnico maior que a da Copa do Mundo, que a gente vê muita pelada na Copa do Mundo também, porque tem a coisa das seleções, então você divide os elencos. Mas assim, a responsabilidade, você consegue ver um menino ali, apavorado ali naquele momento, com a bola na mão para decidir, e o Mbappé realmente parece que ele tá jogando uma pelada de sábado, né? Ele foi protagonista da França campeã em 18, com 19 anos, e de uma França que não vencia o Mundial desde 98. Isso. Com muita E pressão também, isso né? que o Ricardo tocou, do que ele significa em campo, é impressionante, porque assim, a Inglaterra se armou para tentar evitar o ele. Mbappé. É impressionante. E na Vamos única bola pará-lo. que o Walker vai, é que sai o gol, que aí ele perde a bola, o cara faz a jogada rápido, o zagueiro sai rápido, a bola cai no Mbappé, ele vai para dentro lá e aí Meio sai da o gol. Griezmann e tal. E sai o gol na sequência, então ele é muito influente e decisivo no jogo da França. Mas eu vou voltar no Messi, porque eu tô na cadeira do Chico, então é a cota Então, Messi. Inclusive o Chico deve estar ali espiando, só esperando. Se você não Brincadeira, votasse... brincadeira. Mas o Messi também faz uma Copa muito boa. Com certeza. O líder e o centro Pra de ti é uma... a melhor Copa do Messi até agora? Sem dúvida. Pra mim também. E a Argentina tem uma coisa que o Brasil não teve, que é essa questão de se recuperar depois de um baque emocional. Tanto na estreia, a Argentina começa perdendo para a Arábia Saudita, e a Argentina tem alguns momentos de muita dificuldade na Copa, até Sim. especialmente contra a Holanda. Porque se o Brasil toma um gol na reta final, e claro que aí o Brasil foi para os pênaltis, a Argentina teve uma prorrogação para se recuperar. A Argentina toma o gol no último lance, mas faz uma prorrogação muito boa. Merecia Muito ter boa. vencido Merecia na prorrogação. ter vencido na prorrogação, que depois até acho que deu um ganho mental para fazer uma disputa de penalidade bastante forte. E aí muito mérito, eu acho, do Scaloni. Sabe aquela coisa do sujeito que não está engessado por ideias? Sim. Se ele tem possibilidades, eu me lembro o que ele fez. Ele ativou o lado direito, ele reativou o lado direito da Argentina depois de ele sofrer um empate. Ele botou o Montiel, que quem conhece do River sabe que ataca com muita facilidade, e botou o Di Maria. Te lembra que vinha de lesão? Então aproveitou quando ele mais... E foi tudo por ali que foi criado, né? Da direita caindo para o meio. A Argentina teve 4 situações claras de gol na prorrogação. Não levou por essas coisas do destino, né? Sim. A bola bate no zagueiro, bate no outro e sobe e passa por cima do poste, o poste fica no chute do Enzo Fernandes, né? Enfim, isso é o futebol. E a questão mental também, né? Além de ter aquela história de botar o craque pra bater o pênalti primeiro e tal, a gente pode falar disso também. Sim. Mas assim, a Argentina em tese saiu derrotada mentalmente daquela Sim, prorrogação foi por um baque aquilo. tomar o empate ali e tal, depois tá vencendo por 2-0, mas aí os caras tiveram a capacidade de se recuperar psicologicamente e ir para uma decisão de pênalti, vibrar a cada pênalti, né? Sim, Aquela coisa sim. também da vibração do coração. Acho que isso faz muita diferença quando a gente tá falando de futebol de seleções. Seu voto vai pro Messi, então, Lionel Messi. Lionel Messi. E pra ti, Camila? Olha, destaque dentro e fora de campo geral, né? Isso, geral. Tá. Seleção, se você não Tá. quiser eleger apenas um jogador. Olha, é um destaque assim que eu tenho observado já. Marrocos, assim, eu considero um dos principais destaques, mas a torcida e as comemorações dos jogadores me pegaram, assim. Agora, nesse fim de semana, agora nas quartas, quando eles venceram Portugal, né, também um feito gigantesco, a comemoração do jogador com a mãe dele. A mãe, né? Ele puxou a mãe e foi dançar com ela. Cara, aquela cena eu achei uma das mais lindas, assim. E o Hakimi já tinha feito isso quando venceu a Bélgica, que ele não puxou a mãe para o campo, mas ele correu na arquibancada, deu um beijo na mãe dele, abraçou a mãe dele, entregou a camisa que ele estava usando para a mãe dele. E eu achei isso muito sensacional, assim. Enfim, é muito cultural deles também, né? Essa honra que eles têm, a pai, mãe, enfim. E é um dos destaques, assim, eu acho, dessa Copa do Mundo. Tanto a comemoração dos jogadores de Marrocos por toda a trajetória que eles já têm feito. Enfim, passaram em primeiro lugar num grupo que tinha Croácia e Bélgica.
né? E o Canadá que estava ali também. Já Tomou deixaram. um gol, cara, na Marrocos Copa tomou um inteira. gol. Sim, Contra. sim, Acho exatamente. que já não dá pra gente chamar de surpresa, né, cara? A gente Não, precisa não, não tentar é. entender esse time, Não, analisar de não uma é. maneira mais séria, assim, né? Porque, cara, É absurdo o que eles estão fazendo, assim, de uma surpresa boa, no caso, porque antes da Copa, pouquíssimas pessoas, falando honestamente, apostavam. Não, Marrocos vai deixar a Espanha, vai deixar Portugal e vai chegar numa Não, é a semifinal de Copa do é a Mundo. surpresa da Copa, sem dúvida. O Luiz Henrique, o técnico da Espanha, ex-técnico da Espanha, eliminado por Marrocos. Sim, sim. Pênaltis. Exatamente. Na entrevista coletiva, disse é assim, ó, uma baita mala, vamos combinar. perguntou, quem é esse número 8 aí? Quem é Ficou esse? surpreso. No momento joga no Lanterna, acho que é o Renan, né? Joga no Lanterna do Campeonato Francês. Angers? Obrigado. Faz que eu não sabia. também. É, o garoto. Sim. É um time que mostra que os jogadores têm ótima técnica e é outra história, né? O futebol globalizado, hoje você entende tática, entende Exatamente. estratégia, o técnico tá ligado no que tá de mais importante Exatamente. acontecendo E no o mundo técnico do que futebol. chegou faz 3 meses. 3 meses antes da Copa, no caso. Ele joga no Angers, mas ele enfrenta no domingo o Lyon, na quarta o PSG, depois o Exatamente. Mônaco. Então eles estão acostumados. Sim. E a gente Eles conhecem, né? como brasileiro, a gente tem ainda muito essa visão de que o Brasil tem que chegar e ganhar e tem que passar por cima de todo mundo. E não é assim. Não é Claro que assim. não. E os jogos, especialmente os jogos contra os 3 europeus, Sérvia, Suíça e Croácia, mostraram isso. O Brasil teve dificuldade contra todos eles. Todos eles. E impressionante também, eu acho que na questão da concentração, né, cara? Portugal e Marrocos, eu assisti com bastante atenção, assim. Cada bola é o último Sim. prato de comida da vida Sim. do cara. Não assim, pode até errar. o final. Então, Não assim. pode sim, errar. Não desconcentra nunca, não não pode. desconcentra nunca. Então, acho que isso faz a diferença, porque é isso, cara. 1 minuto, um contra-ataque de desconcentração, a gente foi eliminado da Copa do Mundo por conta disso. Então, acho que ainda nos falta esse tipo de concentração máxima ali nesse tipo de torneio. E se Desculpa. a gente pensar assim, contra 2010, Bélgica, né? Foi Bélgica, né? Holanda. Holanda. O Brasil fez o primeiro tempo, podia ter ganho de Fantástico. 3-0. Aí um desequilíbrio do Felipe Melo, que faz uma falta desnecessária, criminosa, é expulso. E o Felipe Melo que nunca se desequilibra, né, Ricardo? Não. Não é do feitio não dele. é do feitio né? dele. E a seleção entrou em parafuso, né? Tomou a virada, 2-1. Depois, 14 14 7 a 1. Alemanha. 7-1 a gente nem vou falar, tudo bem, isso aí é histórico. Na Copa seguinte, aí a Bélgica. Você termina, o score é assim, o Brasil chutou 28 vezes a gol. No segundo tempo, a gente teve 3 chances, assim, claríssimas de gol. O primeiro tempo, os primeiros 20 minutos da Bélgica foram muito bons. O primeiro gol foi quase involuntário, uma cobrança pega no Fernandinho. Esse é o futebol. E aí entra a coisa da tua capacidade de maturidade e fortaleza psicológica. Calma aí, eu tomei o gol, bola ao centro, vamos jogar bola? Exato. Sim. Porque Como jogando fez Didi em 58, quando tomamos tantas o primeiro gol da vezes, né? Suécia e tudo assim, mais, ó, que ele não vai lá. acabou, meu amigo. Você Pé tem no chão, tempo vamos ser frios e e acredita que você tem esse potencial. E em nenhum desses jogos que a gente perdeu, a gente foi pior se pensar no score final. Sim. É o time que mais teve chance de gol. A gente chegou mais ao gol que os outros e a gente perdeu. Sabe E um que a gente, com essas experiências de técnicos estrangeiros aqui, alguns têm dito, eu acho, principalmente o Abel Ferreira, já falou algumas vezes do aspecto mental do jogador brasileiro. De como a gente lida mal Cabeça fria, né? com situações adversas. Cabe- E eu acho que é muito verdade, assim, o nosso jogo aqui é muito mental, cara. Você vê um time que perde 2, 3 seguidas, é difícil recuperar, manter o Sim, técnico sim, e recuperar. Vai, e aí geralmente troca o técnico, enfim, é só um exemplo, mas eu acho que de fato a nossa cultura ela é muito frágil do ponto de vista emocional de lidar com situações adversas do jogo. Cara, impressionante. Essa é uma tese que dá pra falar horas, mas eu tenho que mudar o quadro aqui porque o Leandrinho já tá aqui, ó. Então vamos para o próximo quadro de hoje. Você puxou um Abel Ferreira aí que vai me dar um gancho para o próximo quadro, que é o Em Alta. Em Alta. Oferecimento. Invista no que te faz bem. Invista com o Sicoob. Ó, Em Alta é o quadro da Sicoob, onde a gente vai falar de investimento. Ou seja, até então a gente tava falando, pô, em qual jogador da seleção brasileira que a gente investiria? Alguém que pode sair do banco, de repente, compor o time titular, mudar o time, dar outra alternativa tática para o Tite, que eu acho que é outra coisa que faltou também. O Tite mexeu muito em peças e pouco no desenho do time, mesmo tendo perdido ali o meio-campo, onde Modric desfilou Meu Deus. sem ser incomodado, mas enfim. Vamos falar de futuro, Ricardo. A seleção brasileira comunica ali o encerramento de ciclo do Tite, ele mesmo já era anunciado, não foi algo que mudou depois da desclassificação, e agora a gente precisa pensar para frente.
Dá para eleger um perfil aí de treinador ideal para a seleção brasileira, inclusive para que a gente consiga resolver esse tipo de aspecto mental? Boa pergunta. Eu não Só acho isso, né, que eu tô querendo que tu eu não resolva. acho que a gente viva uma grande safra de treinadores. O cara que pensa fora da caixa me parece Fernando Diniz. É um dos postulantes. E ao mesmo tempo eu não sei se ele é um bom administrador de grupo, porque o histórico do Fernando Diniz é de alguns confrontos com jogadores, Sim, sim. de um temperamento mais colérico, mercurial, né? Um homem meio Apesar de ser um brabo. psicólogo, né? Então, né? Aí é que tá. E, rapaz, sabe, sinceramente, pode ser uma heresia e eu acho que essa seria a maior dificuldade. Eu acho que dos técnicos atuando no Brasil, o que me parece ter o melhor perfil para pegar uma seleção brasileira nesse momento é um português chamado Abel Ferreira. A questão é que ele não vai poder errar nada, Sim. porque Sem direito a erro, né? sem Porque direito a erro, porque ele vai estar sendo cobrado por uma cultura futebolística. pachequista, né? Toda Isso. E quer ou não, o estrangeiro, que é bobagem. Nós queremos ser campeões no futebol de novo. Qual é o melhor comandante para ela, para a seleção no momento? Me parece o Abel Ferreira. É receita com certeza de sucesso? Não, mas quem é que tem no futebol? A gente só fica sabendo que teve sucesso a receita quando você ergue a taça, né? Exato. Tá cheio de exato. favoritos que morrem na praça. Eu conheço um país em que eu vivo. Então assim, o meu favorito seria o Abel Ferreira. Mas é verdade, né? Sem o direito de errar, porque realmente as pedras já estão todas na mão. Heitor, tu vê alguém no Brasil com possibilidade de tirar desses nossos atletas, que eu acho que assim, o Brasil não tinha o melhor time, mas tinha as melhores peças, as maiores possibilidades de se montar um bom time. E você vê alguém que consiga fazer esse conjunto com as peças que a gente tem, porque, pô, parece que tem gente tirando, por exemplo, o treinador de Marrocos, ele consegue tirar muito mais de um time muito mais limitado, né? Porque se falar que o time de Marrocos é melhor que o do Brasil, você tem que parar de acompanhar futebol, né? Então, me parece que a gente não consegue tirar tudo que esses caras têm. Como o Tite era unanimidade em 2016, não há nada perto, porque o Tite, o que o Corinthians 2015 jogou, vocês lembram melhor do que ninguém, acho que a aprovação foi 100% quando o Tite Sim. assumiu a seleção depois daquela saída do Dunga. E hoje a gente não tem uma unanimidade brasileira. Eu acho que o Rogério Ceni, há 2, 3 anos, quando ele apareceu muito bem, ele Fortaleza. despontava como essa alternativa. O Renato, do bom momento do Grêmio, acho uma loucura, mas respeito a opinião da imprensa no geral. E o Abel é indiscutível, porque vem de um trabalho muito sólido, o campeão brasileiro, o time do Palmeiras melhorou consideravelmente em relação ao primeiro ano. Só que eu acho que o ponto mais importante, assim, o trabalho de seleção, ele é muito diferente do trabalho do clube. Seleção, ele não tem treino, ele não tem dia a dia. Tem dia a dia, né? Sim. É um trabalho que ele vai se encontrar com os jogadores a cada 3 meses, para dar 3 treinos, fazer 2 jogos, às vezes um jogo na Bolívia, outro jogo em Porto Alegre. Jogadores que vêm de contextos completamente diferentes. Vai pegar o Neymar, que joga de um jeito, num modelo no PSG, juntar com o Everton Ribeiro, que joga em outro modelo no Flamengo, e vai ter que, em 2 treinos, jogar numa coisa dentro da seleção completamente diferente. Não é simples. E eu acho que esse é o maior desafio, por isso que a gente não tem hoje os principais técnicos do planeta em seleções. O Klopp está onde? O Guardiola está onde? Eles estão em clubes porque é no clube que se realiza o trabalho do dia a dia. Acho que o Abel talvez relute por conta disso. Talvez o português que mais se encaixe nesse perfil seja o Jorge Jesus, que é muito aclamado aqui, até pela ligação pelo Flamengo, e já está numa reta final de carreira, inclusive já falou abertamente desse desejo de comandar a seleção brasileira. Mas acho que em nível nacional não consigo enxergar ninguém. O Diniz não acho o ideal, porque o Diniz desperta muito amor e ódio. Eu tô do lado do amor, confesso. Mas assim como o Abel, qualquer deslize da seleção brasileira com o Diniz, vai cair o mundo. Então, quanto maior a unanimidade for, melhor. Pois é. Você falou Jorge Jesus, eu senti que os olhos de Camila Martins já brilharam. Por que Não, será, não, né, eu Camila? tava- eu Isso, tava- Nossa senhora. Semana passada eu brinquei ali na redação, eu falei, ai meu Deus, agora vão atrás do Jorge Jesus. E aí
estão indo, né? Estão querendo ir também. Não sei se ele seria o nome ideal, mas eu acho que ele seria um nome que aceitaria, porque eu não vejo o Abel aceitando essa proposta. Eu não consigo enxergar o Abel Ferreira dizendo, tudo bem, eu vou. Assim como eu não sei se o Fernando Diniz aceitaria, como não sei se o Dorival Júnior também diria, beleza, vou treinar a seleção. Justamente por isso, porque O Dorival é um dos cotados também, o né? Dorival, estão falando em muita gente, mas Saiu o Carlo Ancelotti, não? sim, até Isso. não sei, eu acho que seria ótimo pro Brasil, seria ótimo pro Brasil se ele dissesse sim, mas eu acho que ele não vai deixar o trabalho dele no Real Madrid, tipo, com todo o planejamento ali, o dia a dia de treino, de taça, de título, para se aventurar do outro lado do mundo por um projeto que é muito espaçado, que a margem de erro é nula. Então eu não sei, sinceramente. Eu acho que o Jorge Jesus ele viria. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Pelo contraponto disso, eu acho que a margem de erro é 0, mas a glória em caso de vitória total. Imagina um técnico estrangeiro, que nem o Abel, que chegou há pouco tempo, pegou um clube bem estruturado, Sim. com um bom elenco e vem ganhando muita coisa. Não há dúvida do bom comando dele no Palmeiras. Agora, não há glória maior que você levantar uma taça de campeão do mundo, ainda mais pelo Brasil. Pelo Brasil. Sim. E o Depois próximo de dia tanto seria um tempo. depois de tanto 24 tempo. anos. Viraria uma unanimidade, né? Enfim. Essa seria a narrativa que eu tentaria usar pra seduzir Para convencer. Pepe Porque, Guardiola. cara, o que tu vai fazer com mais uma Champions, cara? Pô, tu pode ser campeão pela seleção brasileira depois Mas de é isso, 24 cara. anos, É. cara. Guardiola é Será que é impossível? alucinado, obcecado Não, por então- trabalho, ele não consegue ficar 3 meses e dar um treino. Sim, Não é. consegue, cara. Sim. Não, e ainda mais com o contexto CBF, né, cara? Por isso que eu acho que o Abel também não dura 2 meses, cara. Sim, Porque ele vai começar a denunciar todas as coisas que estão erradas, todas as coisas que são desorganizadas, enfim. Nas 2, 3 primeiras coletivas, É muito complexo. eu acho que é combativo Só- demais. Muito Porque o complexo. treinador da seleção, ele tem que ter um lance também de ceder demais, né? O Tite, ele É, aceitou bem jogar o político, jogo da né? diplomacia, né? Bem Na político. CBF e tal. E aí, em alguns momentos, a gente vê que as coisas não saem tão bem assim. Enfim, caminho aberto. E você que tá curtindo o Giro Total Catarinense, pode opinar também nos nossos comentários. Quem pra você seria o técnico ideal para a seleção brasileira em substituição a Adenor Bach? O Tite, que tem portas abertas no Esporte Clube Corinthians Paulista. A gente tem que sempre lembrá-lo disso. Já né? temos treinador, hein? O volte sempre, né? Por Volte favor, sempre. volte sempre, Tite, tá tudo certo. Ó, último quadro do Giro Total Catarinense de hoje, que a gente tá estourando o tempo, mas por um ótimo motivo, porque esse programa tá legal demais. Eu espero que vocês também estejam achando. Vamos lá para o Fome de Gol. Fome de Gol. Oferecimento Slice. Com você no seu momento Hexa. Com você no seu momento Slice. Bom, Fome de Gol, Slice, como o nome já diz, Ricardo, pra gente falar do artilheiro em potencial. Pô, se a gente for na probabilidade, o Mbappé de 5 gols na semifinal é o postulante. Mas enfim, pode ser outro jogador que você acha que vai brocar aí nas semifinais, enfim, que pode decidir, que tem um poder de decisão, não se atendo apenas à artilharia em números ali. Vamos lá, a gente tem que ver o jogo, né? França e Marrocos. Marrocos vai jogar fechadinho, explorando o Sim. contra-ataque. E a França, que gosta de ser atacada para ser reativa, porque tem jogadores velocíssimos e um grande meio-campo, vai ter que furar essa Esse defesa, bloqueio. esse bloqueio, né? Esse ferrolho marroquino. Então tá. Vai para quem do Marrocos se ele conseguir furar o... Não, eu vou no óbvio. Vai ser Giroud ou Mbappé. Giroud, Giroud ou Mbappé. Giroud que Não, conseguiu Giroud tá no vencer auge, né? o Sim, trauma de o passar trauma uma de não Copa fazer. sem fazer gols, né? É o maior goleador da história da seleção francesa. Sim. Né? Superou o Thierry Henry. Então não dá pra subestimar esse cara. Nunca. E ele é aquele centroavante clássico, né? Sim. Não dá pra bobear com ele na área. é Deixou a gol. oportunidade. Com o pé, com a cabeça. O cara é bom de bola. Não, e né? aquele centroavante que ele não se incomoda em não jogar nada, né? Ele não precisa participar do jogo, ele tá ali tranquilo e Ele só tal, quer mas chutar a que pro gol. sobra ele... Quando chega pra ele é perigo sempre, né? Isso no Argentina contra Marrocos. O outro lado vai ser a racional Croácia, tirando espaços do time argentino. Minando Eu a acho que cada a Argentina vai sofrer muito com a Croácia. bola. Também acho. Porque a Argentina perdeu o Acunha, que era a saída pela esquerda, vai ter que jogar com o Tagliafico, que é mais um marcador. Ele
acho que vai voltar com o Di Maria, se tiver com condição. Que vê se tem condição de aguentar, inclusive, uma prorrogação, né? Sim. Não, eu acho que não joga um tempo inteiro, a impressão que eu tenho. Será que o Depou consegue jogar um jogo inteiro na intensidade do Depou? Então tem muitas interrogações. Será que a Croácia, depois dessa batalha épica que terminou com a vitória sobre o Brasil, vai ter perna para marcar a seleção argentina como conseguiu marcar a brasileira? Será que o Scaloni vai ser um pouquinho mais esperto que o Tite e olhar que se ele deixar Brozovic, Kovacic e Modric donos do meio campo, tu não pega a bola? Que eles ditam o ritmo e o pulso da partida? Sim. Então, sei lá, são tantos detalhes, mas o assunto é fome de gol, né? É, fome de gol. O fome de Mas gol, foi assim, ó, o Messi tá sempre perto do gol e eu acho que... Eu já vi gente criticando, mas eu acho que o Julian Alves é um jogador muito promissor. O ex-jogador Do River. do River agora City. no City. E a coisa passa por esses dois. Quem sabe até o Lautaro, né, que fez o gol de pênalti ali meu Deus, decisivo, quem saiu, sabe ele desencantou, acha desencantou. os gols que ele Sim. não achou. Lautaro bateu o quinto? Bateu. Bateu Ah, o e quinto. se ele perdesse? Não teria que ser o Messi o último? Não, então. o Messi é o primeiro. O Tudo craque. isso. Não, mas eu concordo com a regra que você abre. Que se você acerta com o teu melhor, você vai criando o clima psicológico de segurança para Sim. seguir em frente. Não há garantia que você não vai errar o Claro pênalti. que sim. Cada jogador que chega lá na frente, as câmeras fechadas, você fazendo aquela respiração assim, né? Tá lá toda a tensão. Não existe não ter tensão. É como você tenta dominar essa tensão que é violenta nessa hora. Sim. E esqueci que tem um cara chamado Kutch, né, jogando no ataque da Croácia. Caras bons para servir. A gente viu o sufoco que foi aquele lado direito ali. O Danilo chegou a tomar cartão amarelo Aham. com o Pasalic, que é da Atalanta, né? Se eu não me engano, do Atalanta. E do Juranovic, que é um lateral direito que parece aquele Bustos que joga no Inter. É um baixinho. Aham. Mas eu chamava de Cavalovic. O cara corria feito um louco, voltava, marcava muito bem o Vinícius Júnior e chegava no ataque. O Poçante Petkovic é reserva, né? Pois É, então, é. é isso. Só tem um Petkovic do bem no mundo. Aí, É o ó. Sérvio. Vai, Só vai. só o Sérvio. Os outros não. Enfim, Foi de Mbappé no fim das contas? eu acho que o cheiro de gol tá sempre por Mbappé. né? Não dá pra Mas do outro lado, no outro jogo, tem o Messi, né, cara? E o Messi acho que é muito. Messi que é demais, né? Imagina. Todo esse arco dessa brilhante carreira de futebol que é a do Messi, que depois do Pelé, para mim, tá acima do Maradona, é o meu gosto. O Messi, acho que é o grande craque, e a gente tá tendo a oportunidade de ver esse craque jogar. Tudo se coroa com o título de Copa do Mundo. Na cabeça desse cara, dentro da passionalidade argentina, em que Maradona é até nome de igreja, né? Igreja maradoniana, Sim, sim. a gente vai ter religião. a igreja messiana se a gente tiver o Messi campeão do mundo. Eu acho que eu nunca vi um Messi tão maradônico como esse, assim. Total. Não só em campo, mas Total. assim, fora, né? Nas reações, no Tá muito vibrar e tal. argentino. Ele nunca Ele, foi tão ele nunca foi argentino. tão argentino quanto agora. Isso aí. Ele tá envolvido. Completamente. Ele tá envolvido o grupo defendendo ele. Né? Sim. É isso. Então, assim, eu vou de Mbappé em primeiro lugar, Messi em segundo. E pra ti, Heitor? Seria, acho que a história mais bonita da Copa, assim. Claro que Marrocos ganhar seria muito legal. O Modric conduzir a Croácia a um título seria muito legal. Mas, cara, pro tamanho do Messi, fechar esse ciclo de seleção argentina e já reta final de carreira com o título de Copa do Mundo seria algo Épico, né? extraordinário Acho. pra história do futebol. Então, o voto pode ser no Messi de novo também. Até porque não tem outro centroavante, Sim, atacante. sim. Mbappé, sim, claro, mas E já eu acho ficaria que também repetido. a permanência e a Argentina chegar num título passa pelo Messi decisivo, cara. Completamente. Eu acho que a Argentina Completamente. não tem time pra ganhar sem um Messi extraordinário, fora da curva. Eu tenho medo que a França sem o Mbappé também não leve, apesar do jogo contra a Ele não Inglaterra. chegou a ser um É. grande destaque contra Não, a mas Inglaterra, você né? Eu teve acho que sacrificar todo um pedaço do time da Inglaterra pra anular ele. Por E aí isso. tu tinha o Então. Griezmann, aí tu tinha o Tchouaméni, aí você tinha o Dembélé, você tinha um Sim. outro lado jogando e tem muito recurso técnico a seleção francesa. que é o que a gente tinha no Neymar, na figura do Neymar Sim. também, né? Que mesmo sem ser o grande destaque individual, ele fazia muita diferença, porque aí sobra espaço pra Gente, todo o mundo. Neymar jogou a 60% essa Copa depois do pisão Sim. no pé. Sim. O Neymar estava se arrastando em Se campo arrastando. no segundo tempo e eu dizia assim, troca, Tite. Eu medo de bater pênalti, mas assim, ó, troca, Tite. Não aguentava mais. Ele só não saiu por ser o Neymar e Sim. por ser decisivo. Mas não E nesse conseguia mais sentido andar. o É, e Tite foi acertou, bom, né? Em né? manter ele em Ele campo, fez porque o gol, realmente né? ele se mostrou decisivo. Aliás, aquele gol ali, se não houvesse aquele final trágico, acho Meu que seria Deus, ia o gol ser da o carreira do Neymar. vida. redenção, Da gol vida. de Redenção. tudo. É.
Verdade. Ai, que triste. Futebol e seus... Sobrou pra ti, Ai, cara. que triste. São os pequenos detalhes Sim. solidificando grandes Não, histórias. E falando só uma coisa assim, tipo, cara, aqui não cabe nenhuma caretice ou querer ser conservador, nada. Pô, show de bola, as dancinhas e tal, faz parte, é da geração dos caras. Mas como é muito mais legal você ver, na minha opinião, ver uma comemoração daquela, sabe, vibrando, pulando, saltando. Aquilo pra mim é uma comemoração de gol de Copa do Mundo, sabe? É tão mais visceral, natural. É a carga assim, emocional do momento, né? do momento. Era um assim. desespero tão grande. Não tem como tão ensaiar grande, aquela reação, entendeu? Aquela reação não se ensaia. Que foi um gol na força do ódio, assim, sabe? Foi uma comemoração com raiva, com desespero, com acho que o auge de todas as emoções, de alegria, com alívio, com tudo. Juntou tudo ali e só consegue... A gente comemorou o gol da seleção como se fosse o gol do nosso time. Sim, Literalmente não sim. é esse sentimento. Aquele É gol ali isso. foi o gol de título do meu time. sim, Exato, sim, exato. exatamente. Camila, o seu fome Não, de gol. fome de pra gol, pra mim, eu vou no Messi também. Eu vou no Messi pra coroar todo esse trabalho, essa brilhante carreira. Eu também, como o Ricardo, eu vejo como um gênio em campo, assim. E o Mbappé, ele vai ter outras Copas aí pra dar muito show, né? Então, eu acho que nessa, e eu daria o fome de gol pro Messi. Eu acho que ele tá muito nessa vibe de esse ano é o meu ano e esse ano eu vou ganhar, vou levantar a taça e eu acho que vai pro Messi também. Oi, tu é do tipo que vai secar a Argentina pela coisa do Brasil? Não, porque eu, Olha, sinceramente, não consigo, cara. Não, assim, eu não... Me peguei torcendo pro É, Peguei. Quando Eu... saiu aquele gol, Aham, gol da eu consigo Holanda. torcer contra a Argentina, não sei, acho que eu... Eu torço Hoje, pelo né, Messi. sem o Brasil, claro, né, tô falando, né. Sem o Brasil eu torço pelo Messi. Se a Argentina derrotar a Croácia, não é nem se a Argentina vencer, mas eu vou ficar bem feliz, né? Falar, bem feito. Tiraram a gente, ó, bem feito. Vamos fechar então, gente, por aqui. Mais um giro total pra conta. Ricardo, obrigadão pela tua participação, Eu que cara. Foi agradeço. legal demais te receber aqui. Espero que a gente possa estar em outras oportunidades à frente dos microfones aí da firma, porque realmente eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho e pessoalmente também nos corredores. Então sempre um cara de uma ótima resenha e é muito legal estar aqui contigo. Obrigado, César, Camila, Heitor. Prazer estar com vocês. Heitor Machado, mais uma pra conta, meu Sempre querido. um prazer, dessa vez ainda mais especial, com as duas presenças, sempre à disposição. Show de bola. Camila Martins. Ai, Espero foi que os nossos ótimo. projetos no NC Total continuem, né? Apesar Espero da que gente... continuem, espero que deem sorte, né? Mas muito legal estar com vocês aqui, com o Van Dorp, meu Deus, vai pro currículo, né? Vai pro currículo, não, mas uma alegria, Heitor, César, todo mundo aí que faz o Giro Total acontecer. Muito obrigada. Show de bola. Leandrinho da Lapa no comando das picapes. Valeu, Leandrinho, mais uma vez aí pelo suporte. E a você que compareceu, que assistiu, que deixou o seu joinha. E aproveita aí para se inscrever no canal da CBN Floripa, se você ainda não é inscrito. E também seguir a gente no Spotify para sempre ser avisado dos novos episódios. Beleza? Giro Total Catarinenses de hoje fica por aqui. Tamo junto e segue o jogo.